Se nós tivéssemos uma sociedade que ouvisse mais a Jesus e seus ensinos, a qualidade de vida, tanto na universalidade como também na particularidade, na singularidade, tomaria conta e a vida teria muito mais sabor. A existência seria mais preciosa. Mas como as pessoas não ouvem a Jesus, e o ditado bem conhecido, quem não ouve conselho, ouve coitado, e o lema que eu sempre uso é que justiça para todos fará muito bem para o Brasil, faz muito bem para aqueles que abraçam a retidão, né? Aqueles que seguem o exemplo de Jó, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, apesar de ser um homem cercado pela riqueza, mas ele tinha no seu coração o temor a Deus. Jesus, ele alerta aqueles que estavam ao seu redor, se atropelando para ouvi-lo. Como a gente não conhece o coração de ninguém, Jesus, então, ele passa a falar para aqueles que estavam ali ao seu redor. Aqui diz que, posto que multidão de pessoas, né, muita gente aglomerava a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou então a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, alertando os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores, as autoridades, chegares, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quando ou quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. É muito claro que o homem tropeça, o homem se embaraça na vida porque faz as escolhas erradas. A Bíblia alerta que aqueles que querem se tornar ricos entrelaçam-se em muitas mazelas, em muitas coisas tortas. Cai-se a moral, o valor ético, a pessoa então se entrega aos desejos. E uma das coisas que derruba o homem é quando a sua ambição sobrepõe os valores. É o que tem acontecido com aquelas pessoas que têm o poder na mão. Esse texto aqui, eu quero chamar a atenção para esse versículo: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. É o tema
ou é o nome dado a uma operação da Polícia Federal em face de algumas ações que estão sendo investigadas por pessoas que estão inseridas no governo passado. E trazendo uma vergonha muito grande para pessoas que ocupam altos cargos nas Forças Armadas. Isso é muito triste, porque a Bíblia fala que se nós nos acomodarmos às coisas humildes, não significa deixar de crescer, não. Você cresce, você alça voos, você prospera, melhora, mas o seu olhar, ele não vai te levar à soberba, muito pelo contrário, ele vai produzir em você uma gratidão e um olhar também de misericórdia para onde você saiu, de maneira que você vai sentir o drama e a dor daqueles que permanecem onde você um dia esteve e que às vezes estão sofrendo e precisando da sua ajuda. Mas as pessoas não, elas tomam o poder na mão, enriquecem, ficam ambiciosas e começam então a não ficar preocupado com os meios usados, desde que alcance o fim, que às vezes é o prazer, a riqueza e a honra. E pensa que essas coisas vão passar de largo, parecendo como se houvesse um silêncio da parte daquele que está acima de todos, o próprio Deus. E na verdade não, nós somos chamados para um acerto de conta. Quando se faz nos tribunais dos homens, nós temos a ação de Deus. A intervenção de Deus, ela é algo tão assim, dentro do nível de ação de Deus, para que desenvolva-se temor em nós por aquilo que nós não conseguimos acessar, mas que vemos a ação dele quando ele traz à tona aquelas coisas que pareciam que estavam escondidas. Aqui quando Jesus fala que nada ficará encoberto, está dizendo, olha, vocês podem esconder, 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 mas Deus, o Pai, as revelará. E hoje nós estamos vendo isso acontecendo. Pecados ocultos durante um tempo assim ficam, porém serão revelados. A natureza da hipocrisia favorece um alívio àqueles que acham que na dissimulação conseguem enganar muita gente, mas na verdade eles estão indo de mal a pior. Segundo o que Paulo escreve a Timóteo, os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A minha palavra é que você possa ouvir mais a voz de Jesus. Que você abra o seu coração para ouvir os conselhos de Jesus, a exortação de Jesus e, sobretudo, a alerta que ele faz quanto certas preocupações que dominam o coração do homem. O homem que está com as suas raízes fincadas aqui nesta terra, em que o desejo ele não sai além da materialização dos próprios sonhos, porque não consegue enxergar a eternidade com o Pai, com Deus Criador. E por isso não alimenta uma esperança de uma vida eterna, porque querem viver e desfrutar e dizer como aqueles que não têm esperança, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Que essa não seja a sua situação, mas que você tenha uma vida como um livro aberto, totalmente aberto diante de Deus e, sobretudo, aqueles que precisam receber de você um legado, valores, uma ética, um direcionamento para uma vida melhor e não riquezas que não conseguem traduzir o verdadeiro sentido da vida.